Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do componente Conceitos Matemáticos Fundamentais com o eixo temático Números. Hoje, continuarei abordando o capítulo 3 do livro Números Naturais. Vamos falar a respeito de recorrência. Para entender um pouco melhor de recorrência, vamos entender o que é uma sequência? É todo conjunto em que consideramos os elementos distintos dispostos em uma certa ordem. Um exemplo, conjunto dos dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Representa uma sequência. E a recorrência em si, o que significa então? É uma fórmula que define um elemento de uma sequência a partir dos termos anteriores. O método da recorrência é utilizado para definir alguns objetos matemáticos. Vamos ver melhor cada um desses objetos? Nós temos a sequência de Fibonacci, fatorial, potenciação, progressão aritmética e progressão geométrica. Esses 4 itens representam uma recorrência. A sequência de Fibonacci. Quantos coelhos teremos num ano, começando com um só casal jovem, se em cada mês, cada casal adulto gera um novo casal, que se tornará produtivo em 2 meses? Vamos assistir a este vídeo para vocês entenderem melhor o que é a sequência de Fibonacci. Fazendo as contas dos coelhos, Fibonacci viu que no primeiro mês temos apenas um par de coelhos. No segundo mês, continuamos com um par de coelhos. No terceiro mês, já são 2 pares. No quarto mês, são 3 pares. No quinto mês, são 5. No sexto mês, são 8. No sétimo, são 13. No oitavo, são 21. No nono, são 34. No 10º, são 55. No 11º, são 89. E, finalmente, em um ano, teremos 144 pares de coelhos. Ufa! Com esse vídeo, ficou fácil você entender a sequência de Fibonacci. Portanto, ele terá 144 casais. Fatorial, um outro objeto de recorrência. O fatorial de um número n pode ser feito por recorrência do seguinte modo. Fatorial de 0 é 1. O fatorial de n mais 1 é igual a n mais 1 vezes n. Isso significa que para obter o fatorial de um número, multiplica-se este número pelo fatorial do anterior. Observe só, fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Você está decrescendo a ordem do 3. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você está decrescendo o 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, fatorial de 4 é 24. Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Potenciação. Outro conceito que pode ser definido por recorrência é o de potência enésima de A, em que A é um número n pertencente aos reais e A é diferente de 0. A elevado a 1 é igual a elevado a 1 vezes A elevado a 0. Portanto, é igual a 1. A elevado a 1 é igual a A. A ao quadrado é igual a elevado a 1 vezes A elevado a 1. Portanto, A vezes A. A ao cubo é igual a ao quadrado vezes A. Como nós vimos anteriormente, A ao quadrado é A vezes A. Portanto, eu posso dizer que A ao cubo é A vezes A vezes A. E assim por diante. Então, A elevado a n mais 1 é igual a elevado a n vezes A. Lembrando da propriedade da potenciação na multiplicação. Multiplicação de bases iguais, conserva-se a base e soma os expoentes. Então, A elevado a n mais 1 é igual a elevado a n vezes o A. Progressão aritmética. A progressão aritmética, também conhecida como PA,
é toda sequência na qual cada termo, a partir do segundo, é a soma do termo anterior, com uma constante dada. Eu tenho aqui um exemplo de A1, A2, A3, A4, A5, A6. Uma sequência numérica que representa uma progressão aritmética, uma PA. Assim, se A é o primeiro termo e R é a constante dada, chamada de razão, podemos definir que a progressão aritmética usando a seguinte fórmula de recorrência. A definição: A elevado a 1 é igual a A. A de N mais 1 é igual a N mais R, sendo N maior ou igual a 1. Eu tenho aqui uma representação de uma PA. Essa PA tem 7 termos. O A1, o A2, A3, A4, A5, A6 e o A7. O primeiro termo dessa PA é o A1. E o segundo termo? Posso dizer que o segundo termo, pela definição, é o A1 mais a razão. O terceiro termo é o A2 mais a razão. Mas eu posso trocar. Quem que é o A2? O A2 eu posso dizer que é o A1 mais a razão. Então, eu tenho A1 mais a razão mais a razão. Portanto, eu tenho que A3 é igual a A1 mais 2 vezes a razão. O A4 é igual ao A3 mais a razão. Eu posso fazer a troca do A3 por A2, que é A1 mais 2R mais R. Podendo dizer, então, que o A4 é A1 mais 3 vezes a razão. O termo geral. A fórmula do termo geral de uma PA é dada por AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Quem que é o AN? O AN representa o último termo dessa PA. O A1, o primeiro termo. O N, a quantidade de termos que essa PA possui, e o R, a sua razão. Vamos entender melhor com alguns exemplos. Eu tenho uma PA representada por 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Eu tenho essa sequência. E é uma PA de razão 5. Por que eu posso afirmar que este exemplo representa uma PA? Se você observar, eu tenho aqui o A1, que representa o 5, o A2, o 10. Se eu fizer A2 menos A1, eu vou encontrar o valor de 5. Se eu fizer o A4 menos o A3, 20 menos 15, eu também encontro uma razão 5. Portanto, a razão é um termo constante, onde você subtrai o termo superior de um termo inferior. Por exemplo, A3 menos A2, A5 menos A4. Olha só, essa PA, eu tenho um exemplo de uma PA aqui, A1, A2, A3, A4, AN. Esse A1 representa o primeiro termo dessa minha PA. O R, a razão. A razão sempre eu vou fazer o A2 menos o A1. O N representa a quantidade de termos que essa PA possui. Se essa PA for uma PA finita. E a N é o último termo, ou termo geral, ou o enésimo termo dessa sequência numérica. Olha só, eu tenho aqui um segundo exemplo. A PA é 5, 9, 13, 17, 21 e 25. O primeiro termo dessa PA é o 5. Qual é a razão? 9 menos 5, 4. 13 menos 9, 4. 21 menos 17, 4. Portanto, a nossa razão é 4. Essa PA possui 6 termos. Portanto, o N é igual a 6. O último termo dessa PA, que é o 25, ele é representado por AN ou A6, que é o sexto termo. A soma dos termos de uma PA. Em uma sequência finita, A1, A2, A3,
a n, dois termos são chamados equidistantes dos extremos se o número de termos dessa sequência que antecede um deles for igual ao número de termos que sucedem ou outro. Vamos entender melhor? Relação à soma dos termos equidistantes dos extremos. Se eu escolher dois termos que têm a mesma distância, equidistante significa mesma distância, a soma deles será igual. A k mais 1 a soma com n menos k vai ser a mesma. Da mesma forma que a k e a n menos k mais 1, também os termos equidistantes, a soma entre eles será igual. Definição. Posso dizer, então, que Sn, a soma dos termos de uma PA, será igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. A1 representa o primeiro termo da sequência numérica, AN, o último termo dessa sequência. O N, a quantidade de termos que essa sequência possui, dividido por 2. Veja só um exemplo. Eu tenho uma sequência formada pelos números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. A razão dessa PA é 2. 4 menos 2, 2. 6 menos 4, 2. 12 menos 10, 2. Para calcular a soma dos termos dessa sequência, isto é, a soma dos 10 termos dessa PA, eu vou utilizar aquela fórmula. Portanto, nós vamos ficar com Sn é igual o A1, que é o primeiro termo dessa sequência, 2, mais o AN, que representa o último termo dessa sequência, que é 20, vezes o N, que é a quantidade de termos que essa sequência possui, 10, dividido por 2. Sn, a soma dos termos dessa PA vai ser igual 20 mais 2, 22, vezes 10, dividido por 2. 220 dividido por 2, 110. Portanto, a soma dos termos dessa sequência é igual a 110. Progressão geométrica, que é um outro objeto de recorrência. A progressão geométrica, PG, é toda sequência na qual cada termo, a partir do segundo, é o produto do termo anterior por uma constante dada diferente de zero. A fórmula do termo geral de uma PG. Sendo A o primeiro termo e que a razão, que é a constante dada chamada de razão, podemos definir que a progressão geométrica usando a seguinte fórmula de recorrência. A1 é igual a A. N mais 1 é igual a N vezes Q, onde o N é um número maior ou igual a 1. O enésimo termo de uma progressão geométrica é dado pela fórmula AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, onde AN representa o último termo dessa PG, o A1 o primeiro termo dessa PG, o Q a razão dessa PG e o N a quantidade de termos que essa sequência possui. Alguns exemplos para você compreender melhor. Olha só. Primeiro exemplo, eu tenho uma sequência formada pelos números 3, 9, 27 e 81. É uma PG crescente e a razão é 3. Como que eu encontrei a razão? A razão eu vou dividir o A2 pelo A1. 9 dividido por 3, 3. Ou o A4 dividido pelo A3. 81 dividido por 27, 3. Essa PG é crescente. Por quê? Porque a sua razão é maior do que 0. Segundo exemplo, dado a PG,
2, 4 e 8. Calcular o 10º termo dessa PG. Nós podemos observar que o primeiro termo dessa PG é o 2. Qual é a razão dessa PG? A razão eu vou dividir o A2 pelo A1. Dividindo A2 por A1, 4 por 2, 2. Ou dividindo o A3 pelo A2. 8 dividido por 4 também é 2. Para calcular o 10º termo, ou seja, o A10, vem pela fórmula. Nós vamos utilizar a fórmula AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. O A10, é o termo que eu quero encontrar, é igual a o A1 vezes o Q elevado a 10, que é a quantidade de termos que eu tenho, menos 1. Substituindo o A1 pelo número 2, que é o primeiro termo dessa sequência, vezes a razão, que nós também já encontramos que é 2, elevado a 9. Eu tenho, então, a 10 é igual a 2 vezes 2 elevado à nona potência, 512. A 10, portanto, é igual a 2 vezes 512, 1024. A soma dos termos de uma PG. Você tem duas formas para você utilizar, para você calcular a soma da PG. Se a PG for finita, você vai utilizar esta fórmula. A1 menos A1 vezes Q elevado a N sobre 1 menos Q. Se a PG for infinita, você vai utilizar a fórmula limite de Sn com N tendendo a infinito é igual a 1 sobre 1 menos Q, é igual à soma. Não se preocupe ainda em limite, que você vai estudar ainda nos próximos livros, tá? É bom você entender somente que essa fórmula é utilizada na PG infinita. Bom, pessoal, eu espero que a partir de agora você retome este capítulo, faça uma leitura bem detalhada, resolva as atividades propostas e estude. Até a próxima!